Como Boa vai? noite, meu querido. Boa noite, professor Washington. Boa noite, professor. Boa noite, turma querida. Sejam bem-vindos, né? Mais um semestre de trabalho, né? Tem uma turminha nova aí com a gente. Sejam muito bem-vindos, né? Aos poucos a gente vai se conhecendo melhor. Tem uma turma até de fora, né? Da Fainor, tem um pessoal da Unex, da FTC. É um pessoal da residência de urgência e emergência da parceria, né, do Prado com a UESB. Temos profissionais do HGPV. Temos uma turma boa compondo o GPFIT nesse semestre. E eu acho que juntos podemos somar e fazer muitas coisas legais. O nosso grupo, né, nesse semestre, a gente se organizou no sentido da gente estudar uma metodologia de pesquisa específica. Daqui a pouco eu vou estar mostrando o cronograma para vocês. A gente tem na descrição do grupo, acredito que vocês já tiveram acesso, mas quem não teve acesso ainda, é só clicar na descrição do grupo que vocês vão ter acesso ali nessa proposta inicial do cronograma. É claro que se vocês observarem, né, alguma necessidade, a gente pode estar alterando, né? Foi uma proposta que a gente sentou no final do semestre passado, eu junto com o professor Washington, com Fernanda, e a gente pensou, né, nessa programação, e é uma sugestão. Também uma sugestão de nomes também foi colocada ali para estar ficando responsável por algumas atividades. Depois vocês deem uma olhadinha. Isso pode alterar, né, em virtude de necessidades pessoais, né, de algum impedimento, ou de uma necessidade que o grupo veja, né, que a gente precisa reforçar um tema, ou alguma outra sugestão que possa vir. Mas essa proposta de cronograma é para a gente ter um norte, para a gente se orientar, para a gente tentar desenvolver, né, algumas atividades que são muito importantes hoje, né, dentro, acho que da vida da gente, né? A gente precisa aprender a sumarizar as informações, né? A gente precisa ser capaz de reunir informações sobre um tema e a gente precisa, dentro esse conjunto de informações que a gente acessa, a gente precisa chegar a algumas conclusões. Então, existem metodologias específicas para isso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? E no decorrer do semestre, a gente vai estar discutindo sobre uma metodologia específica de revisão da literatura. Então, muitas vezes, né, a gente se depara com uma informação e a gente abraça aquela informação, acredita naquela informação, né? A gente começa a ter uma certeza sobre determinada informação e isso acaba é, direcionando a nossa prática. Mas será que aquela informação ela é suficiente, né, para direcionar uma prática, direcionar uma avaliação, um tratamento? Será que aquela informação é única? Será que não existem outros pontos de vista sobre aquilo? Então, se a gente for refletir, né, eu sei que tem uma galerinha nova aí, mas, por exemplo, no passado, era muito comum a gente estar colocando pressões altíssimas no pulmão dos pacientes, né? E talvez ainda seja uma prática ainda adotada por alguns profissionais. Então, eu mesmo, né, no início da minha carreira em terapia intensiva, a gente comumente, né,
paciente estava ali com oxigenação baixa e a gente colocava pressões elevadas no pulmão desse paciente, né? Comumente a gente botava uma PIP de 40 nesse pulmão, né? Deixava ali, era até famoso esse PIP de 40 por 40 segundos. Algumas práticas, né? Não estou falando que hoje eu não coloque uma PIP tão alta assim, mas vai depender muito do caso. Só que antigamente isso era muito comum, porque era informação que nós tínhamos na época. A gente tinha uma informação na época que, para abrir um pulmão, eu precisava indiscriminadamente, né, não tinha uma escolha específica de um paciente, de um caso específico, de colocar uma pressão bastante elevada. Né? Era muito comum a gente deixar os pacientes parados na unidade de terapia intensiva durante vários dias, porque a gente acreditava que o repouso no leito ele ajudava no tratamento, né? Era muito comum sedar os pacientes profundamente durante muito tempo, né? Deixar o paciente sedado durante muito tempo, deixar no modo controlado durante muito tempo. A gente acreditava que isso era benéfico, né? Deixar o paciente em repouso, sedado, paradinho, sem respirar, com um aparelho controlando a ventilação dele. Isso seria muito bom. Então, na vida a gente acredita em muitas coisas. Então, são muitas informações, né? Se você for estudar sobre um assunto, você vai ver que você vai ter muitas informações, você vai acessar muitas informações. Então, a gente precisa aprender a fazer uma síntese do que a gente está estudando, principalmente quando se trata de um paciente crítico, porque às vezes um erro ele pode ser fatal, né? Ele pode trazer incapacidade. Então, outrora a gente pensava que deixar parado era bom, depois a gente descobriu que isso gera incapacidade, gera mais tempo de internação, gera mais tempo de ventilação mecânica. Então, deixar o paciente parado não é bom. Mas como é que a gente descobriu isso? Porque diversos e diversos estudos foram sendo publicados e a gente precisa acessar esses estudos, mas isso não é uma tarefa fácil. A gente precisa de treinamento. Principalmente quando os estudos eles começam a falar coisas contraditórias, né? Então, um estudo vai falar que você precisa colocar pressões mais elevadas para fazer um recrutamento. Outros estudos vão falar que pressões mais baixas são suficientes. Alguns estudos vão falar que na hora que você tem um pulmão com determinadas características, você coloca um tipo de pressão. Você deve controlar determinada variável. Então, a gente muitas vezes fica em dúvida sobre o que fazer, né? E um erro muito comum é a gente acreditar em autoridade sobre o tema. Então, porque Rodrigo chegou aqui e falou que deve fazer assim, eu vou acreditar que aquela conduta deve ser feita. Porque o professor Washington falou que é para fazer assim, o professor Matheus falou que é para fazer assim, a Adriana falou que é para fazer assim, Fernanda falou que era para fazer assim. A gente tem, é muito comum isso, né? Diariamente eu estou supervisionando o estágio na unidade de terapia intensiva e muitas vezes a gente se depara com isso, né? Ah, professor, mas eu aprendi que a gente não pode mobilizar um paciente com pressão sistólica de 180. E aí a gente precisa agora colocar a nossa mente para raciocinar, né? Não é porque você leu em algum lugar o número 180 que você não pode, não é porque alguém falou para você que você não pode fazer isso, a gente vai ter que ir atrás da literatura para a gente se certificar de algumas informações, né? Isso era muito comum no passado, a gente ter um paciente com pressão de 180 e a gente não prescrever exercício para esses pacientes, a pressão sistólica de 180. Porém, se a gente for trazer para um contexto onde é um paciente previamente hipertenso, onde o alvo da pressão dele naquele momento é aquela pressão, não vai baixar a pressão dele naquele momento. É um paciente que ele não está apresentando picos pressóricos à mobilização, então é um paciente que você sentou ele
e o paciente está com a mesma pressãozinha, então a gente vai ter que individualizar, e existe respaldo na literatura para isso, né? Esses dias mesmo aconteceu uma situação interessante, onde a gente estava tentando desconectar uma paciente, e a paciente desaturava, né? Ela ficava com pressão, ou com a saturação, em torno de 86, 85. E aí houve uma discussão, né? Não, essa paciente não vai aguentar ficar fora do ventilador. Mas era uma paciente, quando a gente vai estudar o caso dela, é uma paciente que previamente ela já tinha uma lesão pulmonar importante. Era uma paciente que já tinha um comprometimento. Pô, será que ela saturava 90 em casa? Então, a paciente que às vezes já saturava pouco, já saturava baixo. E quando a gente vai consultar a literatura, vai fazer uma síntese da literatura, né? Vai tentar resumir essa literatura, vai revisar a literatura, a gente percebe que existem situações onde eu não preciso estar atingindo alvos de saturação tão altos assim. Então, aqui só para dar alguns exemplos para vocês, né, de questões práticas que muitas vezes a gente pode ficar apegado, né, nessa autoridade que falou para a gente, né? Isso é uma temática muito estudada, que é chamada de viés da autoridade. Isso vem acontecendo muito e eu ando muito preocupado com isso, principalmente com a questão do Instagram. Então, as pessoas postam alguma coisa ali no Instagram e a turma começa a admitir que aquilo dali é uma verdade. Então, coloca-se uma situação muito comum que acontece, por exemplo, no desmame ventilatório, né? Que é algo que a gente pode estudar ao longo desse semestre, né? Um catatal de testes sendo realizados, né? Muitas vezes sem nenhuma necessidade. Então, existem testes específicos, por exemplo, para a gente avaliar, né, se o paciente é capaz de sair daquela prótese ventilatória, né? A gente vai estudar se esse paciente está apto para ser estubado. Então, existem situações que são muito simples, elas não necessitam de uma perda de tempo à beira-leito, né? De submeter ao paciente a vários testes. Isso traz custo, isso quebra aparelho, isso traz risco de infecção, isso consome tempo do profissional. Então, existem situações específicas onde, por exemplo, o paciente tem um risco maior de uma intubação, eu vou precisar aplicar um conjunto de testes naquele paciente. Existem situações onde não são necessários esses testes. Então, aqui é para a gente ter uma ideia, né, de o quanto é complexo a gente está atuando, né, na área da saúde, atuando na recuperação desses pacientes, né, na proteção da saúde desses pacientes, na prevenção da ocorrência de problemas. Então, a gente precisa estar refletindo sempre sobre isso, e daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho mais, mas nesse momento eu queria apresentar o cronograma para vocês e queria que vocês ficassem à vontade para tirarem dúvidas, sugerirem, né, para a gente poder ter um semestre bastante organizado e proveitoso, né, que todos possam se engajar. Então, vocês vão observar no cronograma. Se vocês quiserem, vocês podem acessar o link aí na descrição. Eu vou falar de uma maneira rápida e sucinta aqui, mas que a gente tem atividades, né? Além da presença aqui na reunião, existem atividades que já foram listadas lá. A gente procurou selecionar alguns materiais didáticos, né? Como vídeos, alguns artigos interessantes, para que possam ser feitas leituras prévias, né? E vocês possam estar se aproximando um pouco mais dos temas que serão debatidos. Então, por exemplo, né, hoje fica uma atividade para casa de um vídeo bastante interessante, e aí vocês podem acessar lá, clicar no link. Né? Na semana que vem tem mais um videozinho também. Depois tem um artigo para a gente discutir. E depois a gente vai se organizar para entender melhor o que é uma revisão da literatura, mas uma revisão muito específica, que é a revisão de escopo da literatura. Então, a gente vai aprender a fazer esse modelo de revisão,
A gente vai discutir os principais aspectos metodológicos para a gente construir uma revisão de qualidade. E isso é muito importante, porque quando você está manejando, né, aprendendo a construir, a fazer uma revisão, uma síntese da literatura, você vai começar a ter um olhar mais crítico para aquilo que você lê. É muito comum os profissionais, né, falar assim, mas na minha prática isso não funciona. Mas aí quando você vai falar assim, isso o quê? Não, porque às vezes a literatura não é igual na prática. Mas que literatura é essa que você consultou? Porque às vezes você está consultando informação de má qualidade. Então você pode estar acreditando em alguma autoridade que falou sobre algum tema específico. Mas será que você reuniu os principais estudos daquela área para você ter uma noção sobre determinada temática? Porque aí a gente acaba, às vezes, lendo um material que é de má qualidade. Às vezes a gente está lendo informações que trazem conclusões erradas. Então, tem muito material publicado, muitos artigos publicados, muitos livros, né? Muitos vídeos na internet, muitas postagens no Instagram, que elas podem estar erradas. Então, a gente precisa parar para pensar nisso. Então, um bom profissional, ele não vai se apegar apenas a uma informação que ele recebeu. Ele vai tentar consultar, né? Dentro da literatura disponível para ele, né, o máximo de informações sobre determinado tema. Ele vai tentar averiguar a qualidade dessas informações. E o ideal é que a gente sumarize isso, que a gente sintetize isso para a gente começar a ter uma perspectiva de menos incerteza, né? O que está acontecendo muito na atualidade são certezas absolutas sobre alguns temas. Então, a gente tem por exemplo, nessa parte de suplementação, eu estou vendo todo mundo na parte de atividade física e tal, todo mundo suplementando, gastando um dinheiro danado. Será que realmente essas coisas funcionam? Será que você comprar um tênis caro, um tênis de R$ 1.000, de R$ 2.000, ele vai proteger suas articulações? Então, se a gente for consultar sobre essas informações, a gente vai ver que tem informações de baixíssima qualidade. Então, muitos dos suplementos que são apresentados por aí, eles não vão ter efeito nenhum em você, e você está gastando dinheiro. Muitos tênis que estão sendo divulgados por aí, eles não têm benefício algum. Benefício algum. Então, às vezes, você vai comprar um tênis de R$ 1.500, você poderia ter comprado um de 200. Então, aqui a gente está falando de custo, mas a gente poderia estar falando também de algumas atividades que tomam tempo dos profissionais. Isso é muito caro, se a gente for olhar também, ou também custo também. Existem intervenções que elas não vão trazer benefício nenhum. Existem intervenções que podem trazer, inclusive, risco para os pacientes. Então, a gente precisa amadurecer a nossa capacidade de ler as informações, né? Não estar se apegando a uma informação apenas, tentar ver qual é o conjunto da obra sobre aquilo, para a gente poder emitir uma opinião. Então, vocês vão observar que o nosso cronograma ele tem uma evolução, né, nesse sentido. A gente vai começar assistindo alguns vídeos, fazendo algumas discussões, lendo alguns artigos, e nós vamos nos organizar em grupos. Então, a gente, nós vamos escolher alguns temas, e dentro dessa perspectiva, os grupos vão trabalhar ao passo que vocês estão vendo essa metodologia de como revisar a literatura. A gente vai escolher uma temática e os grupos vão trabalhar no sentido de tentar seguir esses passos, né? Então, quando a gente vai revisar uma literatura, a gente precisa ter a noção de que eu não posso simplesmente ir num livro apenas, né?
e acreditar naquela informação. Ou peguei 2 livros aqui, 2 capítulos de um livro e acredito naquela informação. Ah, professor, mas agora eu fui na internet. Também você não vai acreditar naquela informação só porque você foi na internet. Ah, mas eu não fui em qualquer lugar na internet. Eu fui numa base de dados bastante conceituada. Por exemplo, não é porque está lá no PubMed que significa que aquela informação ela é verdadeira. Será que não existe outras informações sobre o tema que você não consultou e que mostraram um olhar diferente sobre aquilo? Então a gente precisa mapear essas informações que estão por aí. E a partir do momento que eu identifiquei essas informações, eu vou ser capaz agora de fazer um balanço sobre isso. Mas isso também não pode ser feito de qualquer forma. Se, por exemplo, eu for fazer uma pesquisa agora e a Adriana também fizer, será que a gente está consultando a mesma literatura? Será que a gente está indo nos mesmos locais procurar? Que a Adriana pode ir só para os livros. Eu posso ir só para um banco de teses, por exemplo. Ou eu posso ir só no PubMed. Alguém vai lá só no Cielo. Alguém vai em outras plataformas. Eu não vou falar todos os nomes aqui, mas a gente vai se ambientalizar onde eu posso buscar essa informação. Então, se eu quero entender sobre um tema, eu preciso seguir etapas. Então, eu preciso definir bem uma pergunta, né, sobre aquilo que eu quero conhecer. Então, a gente estava falando aqui sobre recrutamento do pulmão, sobre deixar o pulmão aberto. Né? O pulmãozinho fechou e esse pulmão está lesadinho e eu preciso saber se eu posso colocar pressões elevadas nesse pulmão. Então, preciso fazer uma pergunta, né? Qual a pressão que se coloca no pulmão para deixar ele aberto? E existem características que eu vou colocar ali. Será que um pulmão inflamado vai ser igual a um pulmão que não está inflamado? Um pulmão doente vai ser igual a um pulmão que não está doente? Então, vou melhorando o contexto da minha pergunta. Então, em pacientes com processo inflamatório agudo, qual o nível de pressão colocar? Olha que a pergunta ela já modificou. Mas que nível de pressão, que inflamação é essa que você está falando, Rodrigo? Existem inflamações características, talvez tenha uma galerinha mais nova aqui que nunca ouviu falar, mas, por exemplo, existe uma síndrome chamada síndrome de desconforto respiratório agudo, que possui características próprias. Então, a pergunta já seria diferente. Se eu estou querendo estudar essa população, qual o nível de pressão colocar em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo? Olha, observe para você ver que é diferente a pergunta. Então, existe uma normatização para a gente organizar essa pergunta de investigação. Agora, eu já fiz a pergunta, né? Posso colocar pacientes hipertensos que estão internados na unidade de terapia intensiva, sentados? Olha a pergunta que eu fiz aqui, uma pergunta um pouco mais construída, né? Então, a gente vai olhar esse contexto agora, né? Que eu tenho uma pergunta. E aí, se eu colocar na internet paciente hipertenso, UTI e sentar, será que eu vou achar todos os artigos relacionados a esse tema? Possa ser que não. Possa ser que eu deveria ter colocado paciente crítico também. Possa ser que sentar não seja uma boa palavra. Às vezes, a maioria dos estudos chama isso de sedestação, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, além de formular uma pergunta, a gente também tem uma etapa que a gente tem que construir a nossa busca. Como é que eu vou fazer essa busca? Eu preciso ter uma terminologia específica para me buscar, um conjunto de palavras que consiga mapear esse tema aí na literatura. Ah, pronto, agora eu já fiz uma boa pergunta, eu já tenho um bom tema, então é só ir no PubMed e buscar. Não.
Porque no PubMed não tem tudo que existe. Existem teses de doutorado, por exemplo, que não estão publicadas ali no PubMed. Existem resumos de artigos, existem resumos que foram apresentados em anais de congresso que não estão ali. Então, se você quer ter uma boa ideia sobre um determinado tema, você vai ter que ampliar onde você pega isso. Então, existe uma normatização, que nós vamos falar, né? Que você, desde você construir uma pergunta, até você construir uma estratégia de busca, até você saber quais são as bases de dados que você vai buscar isso. Aí você me fala, poxa, mas aí já ficou organizado, né? Imagina você que agora fazendo uma busca sobre um tema, né? Além de colocar a palavra UTI, você colocou terapia intensiva, você colocou paciente crítico, você colocou paciente grave. Observe que se eu não colocar esse conjunto de palavras, eu não vou achar tudo. Então, eu coloquei que unidade de terapia intensiva, paciente crítico, paciente grave. Então, eu já tenho um conjunto, um bloco de palavras ali, eu já consigo ter um espectro maior para me fazer essa busca. Não fui mais só no PubMed, posso colocar outras bases de dados também, então existem diversas bases de dados. Mas, por exemplo, uma base comum que a gente está pesquisando muito hoje, se eu coloco no Google acadêmico, será que eu não vai aparecer informações será que não vão aparecer informações novas sobre aquele tema? Observe que eu já coloquei em duas bases. Aí vamos supor que você é uma pessoa bastante criteriosa, assistiu o videozinho lá sobre revisão de escopo da literatura, e você agora já pesquisa em diversas bases de dados. Bacana, parabéns para você. Mas será que você sabe selecionar bem os estudos que você deve consultar? Então, nós vamos discutir sobre isso também. Será que uma pessoa só selecionando os estudos, isso é suficiente? Nós vamos ver que para uma revisão de escopo formal da literatura, a gente vai precisar de pelo menos mais uma pessoa para que a gente possa confrontar essas informações, né? Se um pesquisador achou as mesmas coisas que o outro. Além disso, nós temos um checklist, né, de critérios para que a gente possa seguir e que a gente possa aprender mais sobre essa metodologia, né? Essa é um pontapé inicial para que no semestre que vem a gente possa estar discutindo um pouco mais aprofundadamente sobre esse processo de consulta da literatura. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender é construir bem essa pergunta de investigação, né? Saber quais são os buscadores, saber as bases de dados que a gente vai consultar, saber selecionar esses estudos e a nossa perspectiva para frente é a gente aprender a avaliar a qualidade desses estudos, olhar criticamente para cada estudo desse. Então, nós vamos aprender uma outra modalidade de revisão, que é a revisão sistemática da literatura, né? E a gente precisa interpretar criticamente a qualidade dessa informação e tentar sumarizar isso, se possível, em meta-análise. Então, não, são passos, né, que a gente tem que seguir na construção desse conhecimento. Como será a formação dos grupos, né? Nós temos uma equipe, né, que vai estar junto comigo organizando isso. Então, eu peço, né, que todos vocês preencham lá aquele cadastro que a gente colocou na descrição do grupo. Muitas pessoas não preencheram, é importante que vocês preencham para a gente poder estar distribuindo os grupos de trabalho. Então, os grupos de trabalho vão ter um tema específico e nós vamos estar passando essas atividades. Então, você, além de ver a parte teórica sobre o processo de revisão, você vai ter também a parte prática. Então, vocês vão ter que construir uma pergunta de investigação. Vocês vão ter que construir uma busca em base de dados. Vocês vão ter que buscar esses estudos, vão ter que selecionar esses estudos,
vão ter que sumarizar esses estudos. Isso vai ser um exercício muito importante, é um exercício bacana, né? E para a gente estar construindo protocolos de revisão, principalmente com temas que possam estar nos ajudando na prática clínica. Então, existe uma série de informações, né, que são diariamente publicadas, principalmente se tratando de terapia intensiva, né? Todos os dias que vocês forem fazer uma consulta sobre determinado tema, vocês vão ver o volume de informações sobre aquele tema. Então, a gente precisa treinar isso, você precisa ser mais objetivo nas suas perguntas clínicas e você precisa ter uma capacidade de buscar essa informação, de avaliar essa informação de uma maneira rápida, né? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Sobre tênis, por exemplo, né? Fui comprar um tênis recentemente e quando você vai conversar com as pessoas, todo mundo recomendando tênis de R$ 1.500, de R$ 1.000. Eu falei, rapaz, que negócio caro, né? Então, como é que a gente faz para resolver isso? Será? Eu estou acima do peso. Então, tênis com amortecimento protege a articulação de pessoas com sobrepeso? Estou fazendo uma pergunta de investigação. Vou pegar sinônimos de tênis, vou pegar sinônimos ali de sobrepeso, né? Obesidade e tal, sinônimos de articulação. Faça essa busca ali. Vou escolher um local onde eu possa buscar isso. Se eu jogo isso no Google, não é muito legal, porque vai vir propaganda ali da Centauro no meio, vai vir um tanto de coisa, eu não vou estar tendo uma busca específica, mas eu posso acessar outros locais que são mais específicos. Só resumindo a obra, por exemplo, aqui, se eu vou dentro de uma organização internacional como a Cochrane, por exemplo, e vou procurar, lá tem um rigor metodológico para estar presente ali uma informação é muito grande. Não é que tudo que está ali é verdade, tudo está certo, tem coisa errada também. Porém, eu tenho uma maior confiança naquela informação. Eu verifico ali, por exemplo, nesse caso especificamente, eu verifiquei lá que não há diferença nenhuma nessas novas tecnologias de amortecimento aí que são vendidas. Não tem diferença nenhuma, porque essa tecnologia de amortecimento, com alguns poucos quilômetros, ela é perdida e fica igual a qualquer outro tênis. Então, um tênis de R$ 300 não vai ter diferença para cá. Então, você deixa de gastar um dinheiro, deixa de indicar coisas erradas para os seus pacientes, né? Outra coisa, recentemente, estou dando exemplos próprios aqui, que eu acho que fica mais fácil da pessoa pegar. Eu fui trocar de óculos, né? Recentemente, e foram me oferecendo um tanto de tecnologias de lente, né? Vocês devem estar passando por isso aí. Proteção de luz azul, que não sei o que, que não sei o que. Eu peguei, só essa proteção de luz azul, ela custa R$ 800. Só em você comprar uma lente desse óculos aqui, colocar uma proteção contra luz azul, essa luz de tela, ela custa R$ 800. Se você for procurar na literatura, você vai perceber a péssima qualidade dos estudos relacionados a isso. A gente não tem confiança nenhuma de que esse mecanismo de proteção das lentes, que é vendido para você, que eles têm algum efeito. A gente não tem informação nenhuma. Vocês vão ver que existem estudos com 10 pessoas, com 15 pessoas. Ou seja, a gente tem indústrias poderosíssimas, como a indústria de calçado. A ASICS, por exemplo, ela não poderia financiar um estudo para mostrar para a gente que a tecnologia dela protege, por isso que ela vende tão caro. Indústrias multinacionais aí que fabricam lente de óculos, todo mundo está usando óculos, todo mundo está colocando essa luz azul aí. Mas será que alguém consultou aquela informação? Você assiste um post no Instagram, por exemplo, as pessoas querendo vender curso e dizendo, fisioterapeuta, quando for estubar um paciente, você tem que fazer cuff link test. Será que eu preciso estar fazendo aquilo para todo mundo? Será que eu preciso estar fazendo aquilo para todo mundo? Quando você vai consultar a literatura, você vai perceber que é só para alguns casos específicos. Será que eu preciso deixar todo mundo parado? Então,
quanto tempo na história a gente perdeu deixando pacientes parados e quantos pacientes ficam parados atualmente? Porque às vezes a gente não consulta bem a literatura, né? Porque na hora que eu vou olhando lá, poxa, se tiver 1, 2, 3 estudos falando que esse tênis com determinada tecnologia é bom, protege a articulação, pô, bacana. Vamos prestar atenção nisso aqui, vamos tentar reunir esses estudos aqui para a gente chegar a uma conclusão. Hoje eu tenho 1, 2, 3 estudos falando que uma proteção de luz azul, ó, ela tira riscos aí da saúde ocular, melhora o sono, né? Diminui enxaqueca e tal, dependendo de qual for o desfecho que tá estudando. Pô, bacana, vou observar isso daí. Que o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente deixa de intervir com algumas situações. Vou dar um exemplo que vem acontecendo muito nas unidades de terapia intensiva, que é a não instituição do treinamento muscular respiratório para pacientes com desmame difícil. Tem virado uma coisa normal o paciente ter desmame difícil. Então, o paciente está ali com dificuldade de sair do ventilador e ele fica entregue à prótese. Nenhuma intervenção é tentada ali para tirar aquele paciente do ventilador. E a gente está vivendo uma epidemia disso, né? Primeira epidemia de traqueostomia. Será que é para ficar traqueostomizando todo mundo assim? Uma outra epidemia, né? Pacientes que ficam cronicamente ventilados. E a gente tem um suporte na literatura mostrando que a aplicação do treinamento muscular ela ajuda muito na retirada desses pacientes. Então, são temas, né, para a gente olhar. Um tema bastante negligenciado, né, que esse aí cabe uma revisão, vai ser uma revisão bacana para a gente fazer. O delírio, né? Então, você tá privando as pessoas de diversos estímulos quando você coloca ela dentro do UTI. Então você pega uma pessoa, bota ela deitadinha ali, parada. Essa pessoa fica, além da doença que ela já tem, ela está sendo extremamente agredida com diversas terapias, que por mais que as terapias elas promovam benefícios, mas elas também têm efeitos adversos. Então, diversas medicações, elas têm muito efeito adverso. Muitos aparelhos que são colocados no paciente trazem muitos riscos à saúde do paciente. Mas será que a gente está pensando como é que fica a cabeça dessas pessoas, né? Está todo mundo aí com problemas de saúde mental. Será que aquele paciente ele não fica ansioso? Ele não fica deprimido? Então já está comprovado na literatura, né, que aspectos relacionados à saúde mental desses pacientes críticos devem ser priorizados, porque esses pacientes correm muito risco de ter problemas cognitivos, né, distúrbios de atenção, chegando a um fenômeno que é de delírio. Então é muito comum a gente estar nesses ambientes e você olhar e ver o paciente que não está falando nada com nada, ou então o paciente que já não consegue mais prestar atenção, não consegue se concentrar, ele flutua, ele começa a recusar algumas atividades que outrora ele estava fazendo. Então o paciente começa a negar, ele começa a apresentar alguns aspectos de desorientação. Isso é muito sutil e a gente precisa identificar. Então, dentro desse contexto, existe um mundo de coisas para a gente estudar, né? Então, eu poderia fazer uma pergunta: quais os instrumentos para identificar delírio em UTI? Olha que pergunta interessante. O grupo vai pegar essa pergunta e, se eu colocar na internet assim, talvez algum autor que escreveu, em vez de UTI, escreveu paciente crítico, como eu dei o exemplo, você não vai encontrar o estudo. Então, você vai ter que montar uma lista de nomes. Existem orientações para isso, né, para a gente formar uma estratégia para buscar.
um tema. Então, você vai colocar unidade de terapia intensiva, paciente crítico, paciente internado. Às vezes, a gente vai ter que colocar paciente hospitalizado nesse contexto. Então, vou ter essa busca ali. Será que todo mundo chama de delírio? Será que existem outras terminologias para isso? Então, nós vamos buscar. Nós vamos ter que colocar instrumentos de avaliação, escalas de avaliação, avaliação. Então, vamos fazer esses blocos de busca e vamos escolher algumas bases. Então, existem bases que são gerais, por exemplo, como o PubMed. Existem bases que são específicas, como, por exemplo, na fisioterapia, a gente tem a Pedro. Então, a gente vai buscar lá e vamos encontrar. Então, encontrei 300 estudos que mostraram alguns instrumentos de avaliação e agora eu vou sumarizar isso. Olha que trabalho importante. Então, você vai ter uma revisão da literatura seguindo etapas específicas. Existem organizações internacionais que normatizam a revisão de escopo e a gente vai aprender um pouco sobre ela. E nesse vídeo que a gente colocou aí é um vídeo bastante interessante. Esse vídeo vai ajudar vocês a entenderem a importância do assunto, né? Começarem a se aproximar dessas etapas e os grupos trabalhando, vocês vão exercitar e eu acho que a gente consegue chegar até o final do semestre com alguns produtos interessantes. A gente vai tentar compreender alguns temas interessantes, né? Aqui, no caso, eu só fui pulverizando alguns temas, como, por exemplo, falei sobre delírio, falei sobre recrutamento pulmonar, falei sobre treinamento muscular respiratório, a gente deu algum exemplo aqui sobre mobilização, mas tantas outras coisas, né? Eu vou fazer uma provocação aqui. Se a gente fizer uma revisão sobre práticas que a gente tem, né? Por exemplo, é necessário calçar uma luva estéril para fazer aspiração endotraqueal? Olha que pergunta interessante. Vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso. Se você for consultar literatura, você vai observar que existem informações contraditórias. Existem informações contraditórias. Um grupo pode se debruçar num assunto desse e trazer uma informação que vai estar diminuindo o custo no serviço, né? Diminui tempo, que é um porre realmente você ficar calçando aquele negócio. Vamos supor que só com a luva de procedimento você te encontra que não há diferença, não existe diferença entre você fazer com luva de procedimento e fazer com a luva estéreo. Então, é uma pergunta interessante, é uma coisa que toma tempo no serviço. São aspectos, né? Por exemplo, até recentemente, a gente ficava apertando o peito das pessoas, batendo no peito das pessoas, colocando as pessoas de barriga para baixo. De uma hora para outra, todo mundo abandonou isso, já não se faz mais. Mas será que essas coisas não têm aplicação em alguns casos específicos? Então, a gente precisa pensar. Será que tudo é para todo mundo? Ou também não é para fazer mais nada em ninguém? Porque o que está acontecendo hoje, por exemplo, é a galera só descendo a sonda e aspirando. E às vezes precisa aspirar sucessivas vezes no dia. Será que em alguns casos específicos a compressão torácica ela não seria necessária? Será que em alguns casos específicos eu não precisaria fazer uma hiperinsuflação pulmonar? Isso facilitaria a remoção de secreção? Só para a gente pensar em alguns aspectos, né? Tem uma galerinha mais nova aí, eu vou pegar aqui 3 minutos só para fazer um resuminho para vocês numa linguagem mais simples. A pessoa está internada numa UTI, ela vai ficar parada. A tendência dela é ficar parada. A pessoa parada, o pulmão tende a fechar. Então, a fisioterapia trabalha para manter esse pulmão aberto. Pulmão fechado, pulmão inflamado, pessoa parada, não vai tossir direito, acumula muito catarro. A gente precisa tentar remover essa secreção das pessoas. Existem diversas formas para a gente tentar remover essa secreção das pessoas. Pessoa parada, internada, sem estímulo, sofrendo por conta da doença, isso aflige a cabeça, traz distúrbios
diversos, e um dos principais dele é a pessoa começar a delirar. E só de uma pessoa delirar numa UTI já é um preditor de mortalidade. Se você vê alguém delirando na UTI, você já começa a pensar, rapaz, a coisa não está boa. Então a gente precisa evitar esse delírio. Pessoas que estão respirando sobre a ajuda de aparelho, essas pessoas tendem a enfraquecer muito a musculatura respiratória. Então, a gente precisa pensar em formas para a gente treinar essa musculatura respiratória. Então, são temas que juntos nós vamos estudar, tá certo? E quero contar com a contribuição de todos. E vou deixar um espaçozinho aqui para que, se ficou alguma dúvida, para alguma contribuição. Ana Clara, falar com o pessoal mais novo aqui. Você conseguiu entender o nosso raciocínio? Deixa eu ver quem está aqui do terceiro semestre. E pode ficar à vontade para falar. Deixa eu ver alguém novo aqui. Laura, você está podendo falar? Deixa eu ver aqui outra pessoa. Naila, você está podendo falar, Naila? Oi, professor, você tinha me chamado? É porque É eu Ana estava Clara que está falando? com o áudio desligado, é? Ah, você conseguiu compreender a nossa ideia para esse semestre? Sim, consegui, sim. Você entende o que é uma revisão de literatura? Eu tenho um conhecimento bem prévio. Mas você consegue compreender que, se eu revisar a literatura de uma maneira mais sistematizada, eu consigo achar mais estudos, melhores estudos, e consigo ter uma ideia melhor sobre, sobre um tema? Você consegue entender esse raciocínio? Sim, sim. Então, esse vai ser a nossa perspectiva. E das terminologias aqui que a gente foi falando sobre UTI, ficou muitas dúvidas aí, ou deu para ter uma noção geral? Deu para ter uma noção, porque por mais que a gente esteja no iniciozinho da faculdade, mas a gente acaba escutando bastante ao decorrer das aulas, então a gente consegue capturar um pouco do que o senhor está falando. Ótimo. E, pessoal, qualquer dúvida, tá bom? Essa é uma modalidade de ensino, né, nova, essa parte online, mas eu já venho exercitando isso há algum tempo, né? Tem um grupo lá na UFBA que eu participo, e aqui no GPFIT eu acho a participação um pouco pequena. Lá o pessoal, né, já tem uns 5 anos que a gente está junto, fazendo um trabalho online com o pessoal da UFBA, e a participação, né, intensa. Parece que a gente está presencialmente. Eu quero que vocês se sintam à vontade, tá bom? Para tirar qualquer dúvida, para contribuir com o grupo. É a gente que faz o grupo. Aqui não existe uma coisa de ninguém mandando, não. É todo mundo junto, construindo, dando ideias, tá bom? Isadora, você está podendo falar? Oi, professor, boa noite. Posso sim. Boa noite. Você conseguiu compreender, Flor, a ideia geral do nosso semestre? Consegui sim, professor. Ótimo. Qualquer dúvida, viu? Pode estar conversando com a gente, tá bom? Gisele. Eu acho que tem alguma pergunta aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Maria Fernanda Alencar falou uma coisa muito interessante, né? Que é isso que a gente precisa, né? Onde buscar essa informação? Onde buscar? Então, isso aqui, com certeza, vai sair desse semestre todo mundo muito craque. Onde eu vou buscar as melhores informações? A gente vai conseguir dar uma pincelada sobre como confrontar essas informações. Mas esse não vai ser o nosso objetivo geral desse semestre.
para o próximo semestre, aí sim nós vamos trabalhar isso, porque já vai estar todo mundo treinado na busca, já vai estar todo mundo sabendo selecionar estudos, e depois a gente precisa treinar o nosso olhar crítico, que não é difícil. A gente bater um olho num estudo e falar, rapaz, isso aqui não é de qualidade. Existem algumas características para a gente olhar. Viu, Flor? Mas excelente sua consideração aí. Adriana, tá podendo falar? Oi, professor. Boa noite, Oi, gente. Boa noite, Flor. turma. Excelente, professor, a programação. Eu acho que esse passo inicial vai poupar muito mais tempo e nos fornecer uma pesquisa, eu acho, com maior qualidade, com maior precisão. Eu estou com bastante expectativas positivas, estou com vontade mesmo de já começar com colocar a mão na massa. Muito bom. Bom demais ter você aqui com a gente, viu? Sua experiência agregando, né? A Adriana está voltando, né? Voltou de São Paulo. Ela estava em grandes serviços lá em São Paulo, hoje ela está no Prado Valadares, então vai estar ajudando a gente. Queria ouvir um pouquinho, se estiver podendo falar aí, o professor Washington, o professor Matheus. O professor Washington está podendo falar? Oi, professor Rodrigo. Eu só não vou conseguir abrir a câmera agora. Acabei de chegar da aula de natação da minha filha, mas estava acompanhando a reunião como um todo. A proposta é importantíssima. Até porque, quando nós conversamos sobre essa questão das evidências, só de se recordar que quando montamos esse planejamento, a gente tem sempre aquela ideia geral, principalmente daquela pirâmide de evidências e aquela preocupação de, tem que ser uma revisão sistemática, tem que ser revisão sistemática, tem que ser revisão sistemática. Mas a ciência tem pendido para outras formas de revisão e outras formas de sistematização, que não apenas a dita revisão sistemática clássica, a revisão de escopo, e para quem acompanhou aquele webinar e outros materiais que a gente tem aí, ela já foi chamada de revisão sistemática de escopo, diga-se passagem. Então, há outras etapas para a produção dessa síntese de evidência, de preparação e identificação de lacunas. Hoje, talvez nós estejamos muito preocupados com as certezas, e nesse afã de nos preocupar com as certezas, nós não temos nos preocupado com o passo prévio, fazer as melhores perguntas. Eu acho que esse tipo de estratégia é importante, porque ele pode nos ensinar justamente isso, sobre o que temos, o que ainda é necessário, o que é preciso. Então, fazer a pergunta certa pode nos levar a resposta de maior qualidade. Eu acho que a gente tem a chance de ter excelentes produtos nesse semestre, e agora é realmente estudarmos, verificarmos esses delineamentos e colocar a mão na massa. Muito trabalho para Muito o bom. grupo durante esse semestre. Professor Matheus, gostaria de dar alguma palavrinha para finalizar a nossa reunião? Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos, né? Acho que principalmente aqueles que chegaram agora há pouco. Estou aqui com a demanda de minha filha, minha pequena, acho que vocês estão ouvindo um pouquinho a voz dela, né? Assim, acho que a proposta realmente acho que é maravilhosa, né? A gente tem muita gente boa, interessada em estudar realmente essa temática, e estudando também já há algum tempo nessa temática também. Eu concordo, acho que em gênero, número e grau, acho que com tudo que o professor Rodrigo realmente comentou, e eu destaco, acho que justamente aqui 2 pontos, né? Acho que o primeiro seria que a UTI, acho que é um mundo muito grande, né? De muita pesquisa em diversas áreas que a própria terapia intensiva é capaz de se associar. Então, não por acaso, a gente tem pessoas desde recém-nascidas até idosos longevos, né, que são internados nesse ambiente. A gente tem terapia intensiva associada com diversas especialidades, né? Então, para vocês verem como o que o professor realmente Rodrigo comentou, dessa, por vezes, dificuldade que a gente tem em conseguir uma unidade em termos realmente de linguagem, porque o público, por vezes, é muito diversificado.
E isso acaba servindo também como viés, né? Até mesmo de avaliação, até mesmo de acompanhamento, né, como um todo. E um segundo ponto é justamente essa relação dos estudos, né, que a gente tem disponíveis, né, desse escopo, acho que é muito grande que a gente tem, começando, né, essa perspectiva de conhecer esses estudos de uma forma geral através dessas revisões, né, e a gente tem uma quantidade realmente muito grande de revisões disponíveis, mas que passam realmente por vezes da gente saber analisar a qualidade delas, né? Então, acho que tudo isso que o professor Rodrigo realmente comentou vai servir, acho, como base muito importante para a nossa compreensão do que a terapia intensiva é capaz de nos proporcionar, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem, digamos, aí para vocês, ao mesmo tempo que estaria à disposição sempre que precisarem. Muito bom. Então, pessoal, uma excelente noite, tá bom? Nós vamos conversando lá pelo grupo. Eu vi que talvez algumas pessoas tiveram um probleminha aqui com a frequência, mas foi porque não tinha preenchido o cadastro, talvez. Aí a gente. Eu acho que foi isso, mas a gente vai organizando isso. Aí nós vamos conversando lá no grupo, tá bom? Ana Clara quer falar. Pode falar, Ana. Gostaria de. Ui, espera que o professor estava ligado. Gostaria de pedir para que vocês não saíssem agora, que logo depois que o professor Rodrigo terminar de falar, eu vou querer tirar só 5 minutinhos do tempo de vocês. Então, agradeço, né, a presença de todos, principalmente da Florzinha aí, né, a mascote da turma aí, que está com o professor Matheus, está aí assistindo a aula também. Um beijão. E vou deixar a palavra aí com a Ana Clara. Pode ficar à vontade, Flor.